Óleos essenciais podem ser ingeridos? Esse é um tema extremamente polêmico, dá pano para manga, é um tema que gera muita briga, muita discussão e até muito atrito entre empresas de aromaterapia, entre profissionais de aromaterapia, e é um tema muito importante para a gente abordar com bastante cautela. Antes da gente responder essa questão de que óleos essenciais podem ser ingeridos ou não, a gente precisa entender algumas coisas até com relação à lei brasileira. É muito importante a gente entender antes, então, o que é um óleo essencial, como é que esse óleo essencial é enquadrado aqui no Brasil, e depois como que a gente faz a utilização dos aromas, né, dos óleos essenciais, para a gente conseguir melhor entender se é possível ingerir um óleo essencial ou não. Inclusive, alguns dias atrás, a Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, soltou um documento extremamente importante falando sobre isso. Então, se você é aromaterapeuta ou se você é simpatizante da área, eu super aconselho a dar uma lida nesse documento para você compreender melhor sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você consiga baixar esse texto, esse documento e dar uma lidinha. Esse documento ele está muito bem redigido, ele está muito bem explicadinho e ele consegue explicar melhor sobre esse assunto, que eu também vou tratar hoje aqui nesse vídeo. Então é muito importante a gente compreender que a aromaterapia ela esbarra em algumas questões legais em vários países do mundo. Quando um produto entra no país, ele precisa entrar nas leis daquele país. E o negócio é o seguinte, quando a aromaterapia chega no Brasil, a aromaterapia entra ou como cosmético ou como indústria alimentícia, como flavorizante. Então, os óleos essenciais aqui no Brasil, eles acabam caindo nessas duas leis. Se esse produto, então, se os óleos essenciais, eles entram como cosmético ou como flavorizante, ele não entra na legislação de outras coisas, como por exemplo o medicamento. Então é muito importante que vocês entendam que aqui no Brasil é proibido você indicar a ingestão de óleos essenciais. O consumidor final, ele pode fazer o que ele quiser com o óleo essencial. Se você quiser ir em algum lugar, em alguma farmácia, comprar um óleo essencial e fazer o que você quiser, você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Só que nem as indústrias e nem o profissional que está passando esse conhecimento para frente, que está fazendo uma prescrição, por exemplo, de aromaterapia, ele não pode falar sobre ingestão de óleos essenciais. No final das contas, a gente sabe, é conhecido por todos os profissionais de aromaterapia que os óleos essenciais entram sim com padrões terapêuticos, ele pode entrar como cosmético, ele pode entrar como flavorizante, ele pode entrar como várias coisas, só que ele precisa ser adequado a uma lei. E a lei do Brasil proíbe a ingestão de óleos essenciais. Só que a gente sabe que é permitido a ingestão de óleos essenciais. E isso é muito importante, então, vocês saberem. Os óleos essenciais, em outros lugares do mundo, como por exemplo na França, outros países da Europa, tem vasto conhecimento sobre isso e é muito fácil o acesso a óleos essenciais e sempre a prescrição é feita por um profissional da saúde, ou seja, por um médico. Aqui no Brasil a gente sabe que é uma mega confusão essa situação e assusta um pouco nós aromaterapeutas quando a gente começa a ver quem anda prescrevendo a ingestão de óleos essenciais. Ultimamente está muito comum pessoas que não têm formação em aromaterapia, pessoas que não têm formação em nenhuma área da saúde, prescrevendo a ingestão de óleos essenciais. E isso é, gente, extremamente perigoso, porque os óleos essenciais, eles possuem uma toxicidade, eles possuem um potencial de gerar mais problema do que benefício se utilizado errado. Então isso é muito importante, vocês usarem do discernimento, do bom senso, de quem é que está indicando isso, de como que esse óleo está sendo indicado, e principalmente quando se fala de ingestão, pelo amor de Deus, arregalem 2 óleos desse tamanho e vão atrás disso. Quem é que está indicando essa ingestão de óleos essenciais? Vão atrás, pede carteirada mesmo, pede formação. Qual a formação que você tem para indicar a ingestão de óleos essenciais, por exemplo? Vão atrás dessas informações, porque isso tem a ver com a saúde de vocês. Óleos essenciais podem ser ingeridos?
podem ser ingeridos, só que com prescrição perfeita, correta, com acompanhamento de um profissional que sabe o que está fazendo, estudou para isso por muitos e muitos anos. São profissionais que estudaram desde a parte física, né, então a fisiologia do corpo, até estudaram sobre os óleos essenciais e estudaram a interação dessas duas coisas juntas, do corpo, dos óleos essenciais e muitas outras coisas que interferem, como por exemplo medicamento. Se o paciente está tomando alguns medicamentos, os óleos essenciais podem interferir nesses medicamentos e podem causar reações adversas muito sérias. Então, um resumão aqui para a gente fechar esse vídeo. Os óleos essenciais podem ser ingeridos? Podem, mas aqui no Brasil não é permitido a indicação da ingestão de óleos essenciais. A saúde de vocês é muito mais importante do que uma mera curiosidade de utilizar a aromaterapia através da ingestão. Então, assim, tomem cuidado, por favor, prestem atenção. E de ordem geral, não ingiram óleos essenciais, porque os óleos essenciais não precisam ser ingeridos para terem uma ação maravilhosa no corpo de vocês. Você não precisa ingerir óleos essenciais, pode ser extremamente perigoso. E eu mesma, ao lado de muitos outros profissionais sérios de aromaterapia, a gente tem visto coisas absurdas, ingestão de quantidade, diluição de óleos essenciais absurdas, sendo indicada para crianças. Isso é extremamente perigoso, gente. Então, por favor, eu vou falar mais uma vez: discernimento, coloquem a cabeça no lugar. Óleos essenciais podem ser maravilhosos e podem ser extremamente perigosos, de acordo com a forma que você está utilizando. Então, a minha recomendação é sempre que vocês sigam e passem com profissionais, pessoas que estudaram sobre a aromaterapia, pessoas que têm formação nisso e que continuam estudando, que continuam aprimorando os conhecimentos para passar a aromaterapia para vocês de uma forma segura. E lembrando, se aquela pessoa que está querendo vender o óleo essencial para você não tem nem formação em aromaterapia, a pessoa nem estudou sobre a aromaterapia e já está indicando a ingestão de óleos essenciais, liguem o discernimento de vocês, fiquem atentos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre ingestão de óleos essenciais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, meu Instagram é @lavandarosa.oficial. Pode me mandar um direct por lá, eu te auxilio no que for preciso. E eu vou deixar aqui abaixo, como eu falei, o link para que você consiga baixar esse documento da Abra Aroma e dê uma olhadinha nesse documento, ele está maravilhoso. Para mais conhecimentos aromáticos, dicas, receitas, a gente se encontra nas minhas redes sociais. Se você ainda não segue meu canal, se inscreve aqui no YouTube e me segue no Instagram. Até o próximo vídeo.